Não, pô, Não. o ruim é gravar dia de sábado. Sábado tem jogo do Vasco. E aí, pessoal que acompanha aqui o canal do Estação Nerd, sejam bem-vindos mais uma vez ao vídeo do Mês do Horror. Esse é o segundo vídeo da série sobre o Mês do Horror. A primeira foi feita aqui uma semana passada com o Gabriel Luna. O Gabriel está aqui de novo. Eu prometi que ele iria voltar, ele voltou. E dessa vez eu estou trazendo também Felipe Lima Xavier, que está aqui pela primeira vez no canal. Felipe também escreve no Estação. Seja bem-vindo, Felipe, aqui ao canal. Valeu, prazer. E dessa vez a gente vai fazer algumas recomendações, comentários e elucubrações, de modo geral, sobre cineastas que têm uma carreira voltada de algum modo para o horror, ou que flertam com o horror, porque eu acho que é uma das coisas mais interessantes de se discutir em relação ao horror, filmografias. Então, assim, antes da gente começar de verdade a fazer uma repaginada aí dos cineastas que têm essa relação com o horror, eu queria perguntar primeiro o Felipe, porque ele é novo aqui no canal da Estação. Eu queria que você, na verdade, citasse um cineasta que tem essa carreira voltada para o horror e que te chama a atenção e que você acha que tem muita coisa a adicionar em relação a ele, assim, que você acha que você tem muitas ideias legais para trazer novas. Já vem com o peso da responsabilidade, né? Joguei a tonelada de responsabilidade nas costas. Eu gosto muito, sou muito fã do cinema de Carpenter, de todas as fases, de tipo 70, 80, 90 e tudo. Vi vários filmes dele, não vi tudo, infelizmente, tem muita coisa, mas vi vários filmes dele. É um dos caras que eu posso dizer assim que eu conheço bem, tá ligado? E conheço bem também as várias maneiras como ele explora justamente o horror, né? Não tem só filmes de horror, mas eu acho que o horror está presente nos filmes dele de modo geral, mesmo os que você talvez não rotulasse a priori como horror. É uma presença bem difundida na filmografia dele. E acho que, tipo, pelo menos no cinema dos Estados Unidos, que, queira ou não, é o que mais repercute no mundo, foi ao longo do século XX e ainda é, né? Pelo menos desse, eu acho que ele é, tipo, no mínimo, top 5 quando se fala em cinema de terror, no mínimo. O John Carpenter, na verdade, a gente discutiu um bocado sobre ele, na verdade, no vídeo passado, eu e o Gabriel, que a gente falou muito sobre o Assalto à 13ª DP, e que não é um filme amplamente considerado de horror, mas a gente trouxe ele para o terreno do horror e discutiu os elementos de horror que ele tem. E o Halloween do Carpenter é um dos filmes mais famosos dele, talvez junto com o Enigma de Outro Mundo, e que tem tudo a ver agora com o mês que a gente está falando, e a gente também conversou muito sobre a maneira como o Carpenter trouxe o medo para o subúrbio no final dos anos 70 e acabou subvertendo muitas coisas do terror desde então, e meio que criou um fenômeno do slasher que está aí ganhando sequência e ganhando uma trilogia nova. Né? Sim, Gabriel, sobre o Carpenter, qual é o teu filme favorito dele? Retoma isso, porque tu falou isso no vídeo passado já. Como eu falei no vídeo passado, é o Assalto ao 13º DP, né, como a gente estava falando, porque, cara, é um filme que tem tudo o que eu mais gosto do Carpenter, que é essa questão de um mal-estar social, principalmente voltado para um cenário urbano, no caso de Los Angeles, né, e essa crescente, e aí ele pega também o contexto das violências, tanto policial quanto das gangues que estavam tomando Los Angeles naquela época, e aí ele concentra tudo aquilo num único lugar, né? Então ele faz um filme de cerco, que é muito mais fácil de você acabar construindo uma atmosfera que vai deixar você apreensivo, que vai deixar você nervoso, e aí em volta desse cenário, né, desse ambiente que é a delegacia, tem todo o ataque, tem a forma como a gente já tinha falado no vídeo anteriormente, que é uma utilização de uma situação, dita assim, não sobrenatural, mas que consegue trazer para uma visão muito aterrorizante do que é você estar preso num local que está sendo invadido, né? Uma coisa assim que puxa muito para um lado palpável do que a gente pode ter de medo hoje em dia vivendo num mundo contemporâneo. E é legal que desculpa interromper, mas só para concluir essa frase de Gabriel falando sobre o realismo e a palpabilidade do filme,
Carpenter, na verdade, é muito versátil, né? Porque ele mesmo dentro do estilo dele, ele faz filmes que são bem realistas, como O Assalto à 13ª DP, e filmes absurdos e buddy horror, como O Enigma de Outro Mundo, que é focado muito mais no gráfico e também no psicológico, mas principalmente no que é visual, né? Então acho isso uma das melhores qualidades dele. Eu ia trazer só um reforço para isso que o Gabriel falou, que eu gosto demais também do assalto é outro, né? Do assalto à 13ª DP, que é essa coisa do tipo, do concreto, como ele disse, do palpável, e ao mesmo tempo, e do mal-estar social palpável, concreto, das coisas que ele falou do subúrbio, Los Angeles, etc. Mas ao mesmo tempo a coisa também do incorpóreo, tá ligado? É tipo, essa ameaça no assalto à 13ª DP, ela é uma ameaça meio que difusa, tá ligado? É tipo umas gangues esquisitas, tá ligado? Que são concebidas para ser esquisitas. Ele faz um filme que ao mesmo tempo é um comentário social, num tensionamento urbano e tal, mas ele não localiza o filme no tempo, vamos dizer assim, num espaço específico. Tá ligado? É uma coisa mais ampla e você tem toda essa dinâmica do tipo daqueles elementos entre aspas, né, que são a ameaça no filme, uma coisa meio tipo sem cara, tá ligado? Com várias caras e o que torna ela sem cara. E os indivíduos agentes da sociedade, vamos dizer assim, que estão ali dentro daquele cerco e que se unem tipo em seus diferentes níveis, tem, sei lá, o agente penitenciário, os detentos, tá ligado? E formam essa célula coletiva para se unir contra uma coisa que seria essa ameaça incorpórea, tá ligado? Eu acho muito legal essa dinâmica, como ele trabalha essa dinâmica no assalto à 13ª DP. Se você parar para pensar, né, é a mesma dinâmica que ele usa também no The Fog, assim, dadas as devidas proporções, né, não é uma coisa mais fantasiosa, mas é nessa mesma dinâmica de não ter uma ameaça completamente concreta, você tem aquela névoa que vai tomando a cidade, uma questão também histórica, até de reformismo mesmo, de reparação histórica, com aquelas pessoas que foram tiradas na época, né, os seus recursos e tal, para dar local àquela cidadezinha que se passa o filme. E aí eu gosto de comparar essas coisas, porque no cinema do Carpenter dá para você traçar vários paralelos e várias influências entre os filmes, mas que ao mesmo tempo elas são muito particulares de cada filme. Eu não diria nem de ideia, de argumento, ou de desenvolvimento enquanto obra, mas assim, ela na sua totalidade, sabe? Um filme que você percebe que tem esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo ele é único dentro da filmografia dele. Sim. Ele tem um filme que é bem subestimado, que é o Fuga de Los Angeles, né? Eu gosto mais do anterior, mas eu acho que o Fuga de Los Angeles é uma coisa assim, talvez mais divertido ainda. Ele tem tá tudo bem, ele foge um pouquinho dessa coisa que a gente está falando aqui propriamente, mas ele tem assim, grandes qualidades que eu acho que são hoje bem menos comentados do que deveria. Na verdade, tem muitos filmes dele que mereciam mais atenção hoje, né? O pessoal se foca nos mais conhecidos. Eu queria falar de um outro filme dele, de terror também, mas antes fazer só um pequeno à parte sobre um filme dele que eu nem sei se eu caracterizaria como terror, acho que não. Não, certamente não, embora tenha elementos de horror. O Aventureiro do Bairro Proibido, que é tipo, mais uma vez, como o Gabriel falou, cada filme a seu modo, cada filme dele a seu modo traz esse trabalho do tipo do espaço urbano como um objeto de ameaças ao mesmo tempo palpáveis e tipo meio que místicas, meio que sobrenaturais, meio que incorpóreas, tá ligado? Então ele consegue intuir toda uma lógica, sei lá, de folclore, de mitologia por trás da primeira roupagem daqueles ambientes, tá ligado? Mas o filme que eu queria falar, na verdade, não sei se vocês viram, não é meu preferido, porque meu preferido é Eles Vivem. Mas eu acho que o meu segundo preferido dele é o A Beira da Loucura, em The Mouth of Madness, de 94. É o meu terror propriamente preferido dele. Eu não sei se eu chamaria Eles Vivem de terror, mas tipo, se não for chamar, eu chamaria. Pronto, então é o meu segundo terror favorito dele. Precisa até rever. É o meu segundo terror favorito dele. Eu já assisti, na verdade eu assisti, né? Eu assisti, seria mentira no caso. Eu assisti o Na Beira da Loucura, né? The Mouth of Madness, e cara, pra mim, assim, é o filme, que nem o Felipe falou, é o filme mais de terror dele, assim. É assustador. É brabo. E é engraçado que... Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo bem.
Deu uma travada aqui. Mas pode seguir. É engraçado que, tipo, eu acho que talvez seja o filme dele que, em relação ao trato com o gênero, seja o mais autoconsciente, mas é uma autoconsciência e uma homenagem ao gênero, ao mesmo tempo, várias homenagens, na verdade, que nunca soa, tipo, apenas espertinha, tá ligado? Ele tá realmente traçando comentários e utilizando a linguagem do gênero para refletir sobre a ficcionalização e sobre o impacto do gênero, tá ligado? Eu acho que dos filmes que eu vi dele foi o que eu mais, tipo, quando terminei de ver, porra, caralho, tá ligado? Que pira, tá ligado? E foi o que mais me deu medo também. Com certeza, com certeza. Junto com o Halloween, pra mim, com certeza. Pra mim, Na Beira da Loucura, assim, o final dele é incrível. A forma como você vai dando a volta no gênero e nas mídias para chegar, sabe, numa metalinguagem, assim, completamente entregue naquilo que ele queria, sabe? Que é botar essa discussão do gênero e de onde ele vem se propagando. Então, eu não vou dar spoiler aqui, porque eu não quero estragar a experiência. Mas, cara, é incrível. Quando eu assisti, eu vi que era aquilo, eu falei, pô, parabéns, cara. Você é... Eu não deveria, tipo, dar parabéns como se fosse um mérito, assim, tá entendendo? Mas, assim, pô, incrível o que ele fez, cara. E é impressionante que, assim, só para fechar o Carpenter, a gente partir pro o diretor de Gabriel, porque senão a gente passa 1 hora falando do Carpenter, porque dá para falar 1 hora, 2, 3 horas do Carpenter. O In the Mouth of Madness é um dos filmes dele mal recebidos inicialmente pela crítica, assim. E na verdade, eu acho que tudo que o Carpenter fez pós Eles Vivem, sei lá, Eles Vivem de 88, né, mais ou menos. 88, exatamente. Eu acho que tudo que ele fez depois, assim, foi recebido dessa maneira, meio assim, com muito pouca atenção. Inclusive, o último filme do Carpenter, salvo engano, é um filme de 2010 chamado The Ward, que é o Aterrorizada com aquela atriz do Aquaman, Amber Heard. Foi a primeira vez que eu vi essa atriz na minha vida. A mulher que brigou com Johnny Depp, ninguém sabe quem bateu em quem ali, porque todo dia tem uma notícia diferente sobre isso. Tinha, pelo menos. Enfim, então esse filme com ela é bem interessante, assim, também é outro que ninguém viu, assim, sabe? Eu acho que o Carpenter, na verdade, ele, não sei, desanimou, parou de fazer filme, não sei, acho que não sei se de alguma maneira ele se desencantou com isso, assim, ou foi desencantado pelas pessoas, eu não saberia dizer, né? Mas é isso, é um dos maiores diretores do gênero e a gente já pode aqui pular para Gabriel, dizer o seu cineasta do coração, do horror. Cara, então, é muito complicado para mim, porque eu não sou uma pessoa que está acostumado a consumir filme de terror, assim, de assistir vários filmes e tal. Compulsivamente. Compulsivamente, e saber o que está saindo, enfim. Mas eu acho que um diretor que ele consegue me passar uma coisa que é semelhante ao Carpenter, mas assim, num nível completamente fora da casinha, assim, o cara ele consegue pegar todo um mal-estar, essa questão de viver numa sociedade problemática mesmo e colocar isso em outro nível, que é o David Cronenberg. O David Cronenberg, para mim, ele faz uns filmes assim que, pô, eu não sei nem se é terror, mas são filmes que acho que a primeira vez que eu assisti A Mosca, eu fiquei uma semana pensando naquilo e pensando... E é que nem a gente estava falando do Carpenter. Enquanto o Enigma de Outro Mundo tem um horror muito gráfico e A Mosca tem um horror muito gráfico, eu pensava muito, cara, se fosse nessa situação, o que é que eu ia fazer? E aí me deu um nervosismo. E aí, nossa, tem uma cena que ele começa a tirar as unhas, dá uma agonia até hoje. E, cara, é incrível, assim... os filmes do Cronenberg para mim nesse sentido. O Cronenberg, na verdade, ele tem uma das filmografias mais curiosas do mundo para mim, porque ele tem uma divisão muito clara na carreira dele, do final dos anos 90 para cá. Assim, o Cronenberg virou outra coisa sem deixar de ser ele mesmo. É isso que eu acho brilhante nele. Ele era esse diretor do body horror, assim, o David Cronenberg é conhecido por ser um dos pais, aí, se não o pai do horror corporal, desse horror das mutações do corpo e das deformações e tal, que não é a mesma coisa de torture porn, tá? É comum as pessoas misturarem o torture porn
O tortura pornô trabalha muito mais com a coisa da violência por si só, das torturas, e o body horror trabalha com uma coisa que é muito mais pesada para mim, que é essa coisa do horror fugindo da ordem natural dele, quer dizer, é só assistir filmes como Scanners, Videodrome, o próprio A Mosca, todos eles são isso, apesar de eu não ser muito fã do Scanners, acho um dos mais fracos dele. Mas eu acho que você pegar o Videodrome e o A Mosca, eles resumem o que é o cinema do Cronenberg. Assim, quer saber o que é o Cronenberg, assista esses dois, Videodrome e A Mosca. Eu vou fazer só um parênteses aqui, eu coloco 3. Crash. Não Crash, tá? Crash Estranhos Prazeres, por favor, para não confundir. Não, é Crash Estranhos Prazeres. Porque, enfim, Crash é incrível. E assim, ele... Eu não consigo ter palavras para definir o Crash, porque ele é um filme que me deixou meio traumatizado. Ele me deixou assim meio perturbado da cabeça. Eu não consigo pensar se eu coloco ele numa questão de body horror, ao mesmo tempo que eu sinto uma sensação de body horror nesse filme. Sim, com certeza. E é incrível como o Cronenberg consegue transformar sexo e carro numa coisa que faz sentido, mas ao mesmo tempo é bizarra e assustadora. E ele vai, sabe, quando você acha que vai... que você, não, ok, ele chegou onde ele queria chegar. E ele vai, e ele te desafia a continuar acreditando que aquilo está acontecendo. E eu acho o Crash incrível nesse sentido de ser um filme que, um pouco no caso dos Scanners e no Videodrome também, ele tem coisas que acho que fica mais fácil, até para uma pessoa que nunca consumiu Cronenberg, de você ter essa ligação. Sim, os Scanners tem aquilo das cabeças explodindo, tem uma questão, até uma questão de sensorial, quando começa a ter aquele zumbido, você tem uma certa agonia. E no Crash não, no Crash é uma coisa assim, ele se mostra um absurdo, e ele vai indo no absurdo, e ele vai chegando no absurdo, e você chega, tá, por favor, para, eu não aguento mais, mas ao mesmo tempo é incrível. Você não consegue parar de ver, assim. Você não consegue parar de ver. E quando você termina o filme, você pensa, ok, eu quero assistir isso de novo? Interrogação. E aí... É incrível, é incrível. Eu adoro Crash, mas eu só queria dar esse parênteses. Se vocês fossem fazer um guia de introdução ao cinema de Cronenberg, seria esses 3, sendo que o Crash por último. O Crash você guarda para antes de dormir. O Videodrome, A Mosca e Crash, né? Nessa ordem. Acho que seriam esses 3 aí. Agora, honestamente, apesar desses 3 serem belíssimas introduções à essência dele, os meus filmes preferidos do Cronenberg, pelo menos o meu filme preferido dele, não é dessa fase. É da fase dele já mais sóbria, dos anos 2000 e pouco pra cá, que é Marcos da Violência, com o magnífico Viggo Mortensen. Eu acho Marcos da Violência provavelmente o melhor filme, um dos 2 ou 3 melhores, baseados em HQ de todos os tempos, assim, é uma HQ da DC. Eu nem sabia que era baseado e assim, é uma coisa de outro mundo aquele filme, a maneira como ele trabalha a violência nesse filme é exatamente com o mesmo apetite que ele tinha nos anos 80 e 90, só que dentro de outra coisa completamente diferente, assim, repito, é o Cronenberg de novo, mas eles tendo uma coisa completamente diferente. O único filme do Cronenberg, só para ficar essa recomendação, tem no Prime Video, que foge completamente do Cronenberg raiz, é o Método Perigoso, que é o filme sobre o Freud e o Jung, que é o Michael Fassbender. Eu sei qual é esse filme. E o Viggo Mortensen de novo. O Viggo Mortensen, ele faz parte de toda essa fase nova do Cronenberg. Os Senhores do Crime também. Enfim, esse filme é muito bom também. Então fica aí essa recomendação. Vou botar mais uma também aqui, que estava recentemente... Acho que acredito que está no Telecine. Estava agora há pouco tempo, que é Mapa para as Estrelas também, que é um filme... Muito bom. Muito bom. Muito assim, bom. E ele lembra o Cronenberg meio perturbado, assim. Ele coloca umas coisas assim, meio... Foi o último filme dele, né? Antes do próximo que ele vai lançar, inclusive. Não foi o Cosmópolis, não foi... Não, o Mapa para as Estrelas é de 2014. O Mapa para as Estrelas foi o último. O Mapa para as Estrelas é depois. É depois. É o que tem Julianne Moore... Esse filme é muito bom. Sim, esse filme é muito bom. E é aquilo, de repente o Cronenberg surta e essa coisa na sua cara, assim, você não espera que venha uma cena pesada pra caramba na sua frente, sabe? Se você não sabe que é do Cronenberg, você leva um susto mesmo. Sim. Genial. Bom, então, vou falar do meu aqui, Gabriel vai me
eu vou jogar a bola e Gabriel vai tocando, assim, que é um cineasta que a gente gosta demais também, que é o David Lynch. O Lynch, na verdade, assim, ao contrário do Cronenberg e do Carpenter, ele não é tão amplamente considerado um diretor de horror, não de um ponto de vista popular, assim. Ele é um cara que é considerado um dos pais do surrealismo moderno do cinema, e naturalmente esse surrealismo dele vai ganhar, em alguns dos filmes mais importantes dele, contornos de horror puro, assim. Apesar do que o primeiro filme do Lynch, que é o Eraserhead, de 1977, ele é um filme de horror com elementos de body horror, inclusive. Ele é um filme bem gráfico, um filme bem grotesco, de tirar o sono de qualquer pessoa, eu acho, assim, em vários sentidos diferentes, porque você tá ali naquele turbilhão de sensações do personagem, com um bebê que parece um cabrito, um cágado misturado com hipopótamo, um bebê, com qualquer coisa, e é um negócio que você vai dormir com aquele choro da criança na cabeça. Então o cinema do Lynch, de várias maneiras diferentes, consegue tirar seu sono e deixar você perturbado. Guia para o Lynch, para mim, é Cidade dos Sonhos, que é o filme mais famoso dele, eu acho. E não tem como deixar de ver Veludo Azul, também, de 87, que é um filme que, apesar das pessoas insistirem em dizer o contrário, é um baita filme de terror, Veludo Azul. Veludo Azul é assustador, perturbador pra caramba, e assim, é um dos pouquíssimos filmes da história a ter sido indicado ao Oscar de direção, ponto. Quer dizer, ele não foi indicado a mais nada, porque é como se tivessem se rendido, assim, à genialidade do Lynch. Não tem como, né? Não tem como, tipo, vá, concorra. Gabriel conhece mais de Twin Peaks, por exemplo, do que eu, né? Porque eu não... É a única coisa do Lynch, na verdade. Eu acho até interessante tu puxar esquisito para as séries, né? O Lynch, ele tá com a terceira temporada aí, e tem uns episódios da terceira temporada que, cara, são assustadores. O episódio 8, que é Got Light, se eu não me engano. Assista ele de noite, porque ele é uma experiência, assim, audiovisual, de atmosfera e impacto e tudo, assim. É realmente indescritível. Quando eu assisti esse episódio, né, porque estava saindo semanalmente na Netflix, a Netflix que estava exibindo os episódios aqui, eu não tive reação assistindo, e eu acho que até hoje eu não tenho. Eu assisti esse episódio acho que umas 2 vezes depois, assim, e toda vez que eu assisto, eu tenho um pensamento diferente ao mesmo tempo que eu tenho a sensação quando eu vi na primeira vez. É muito confuso, mas é incrível. E ele trabalha muito essa questão do horror. Então, assim, é um negócio muito bizarro, com uns personagens que não tem ligação exatamente com a trama, principalmente a trama das primeiras temporadas, é uma coisa assim meio abstrata. E ele coloca aquilo de um jeito muito assustador. É um episódio que, inclusive, se você só quiser ver esse episódio como um curta, alguma coisa assim, vale muito a pena. Agora, assista de novo, porque é incrível. Alguém me falou uma das coisas mais incríveis do mundo, que é a verdade. Tipo, não adianta. Eu falei, não, eu quero ver o Fire Walks With Me, né? Que é o filme, que é o spin-off da série, mas eu preciso ver a série primeiro. O pessoal falou, velho, não adianta, você nunca vai entender de fato nada. Você só vai. Então, assim, não adianta você ver na ordem, ver fora de ordem, você só vai ter experiência. Então, tipo, veja, eu tô adiando porque, como é série, assim, eu tenho um pouco menos de tempo e esse tempo acaba sendo mais seleto para algumas séries específicas. Mas, nossa, eu preciso fazer isso, preciso matar essa parte assim do Lynch de vez, porque a obra dele inteira, até quando ele sai dessa loucura e vai para uma coisa mais drama convencional, ele faz obras-primas como História Real e Homem-Elefante. O Homem-Elefante, História Real eu não cheguei a ver ainda não. É um filme que ele fez pra Disney, inclusive, não foi? Da Buena Vista, é de chorar. De chorar mesmo, assim. Acho que é o único dele que eu tô devendo, assim, o resto eu já matei tudo. Eu peguei uma época, assim, pra assistir filmes do Cronenberg, do Lynch, eu acho que deu um tilt na minha cabeça, eu acho que eu preciso fazer uma terapia pra voltar a assistir. Enfim. Mas tu pegou os dois juntos? Era assim, era um dia Lynch, um dia Cronenberg, foi ótimo. Uma semana de terapia intensiva, todo dia. Era assim, tipo Estrada Perdida de manhã e Crash à noite, tá ligado? Aí você... era nessa vibe, assim. Estrada Perdida, eu acho, da trilogia hollywoodiana incompreensível dele, que é Cidade dos Sonhos, Estrada Perdida e Império dos Sonhos,
dessa trilogia espiritual dele, a Estrada Perdida é o menos incompreensível. Nossa, é tranquilo de assistir. É tranquilo, assim, você consegue captar o filme, assim, você não fica só com cara de que não tá entendendo nada. Assim, é maravilhoso também. O que é que te chama mais atenção, Felipe, hoje, entre os cineastas trabalhando com horror, especificamente? Assim, a gente está vivendo um momento áureo aí do gênero, e eu sei que tem muitos nomes que vêm na cabeça, e com filmografias curtas, né, até mais, que eu acho que já dá pra gente ter uma ideia da autoria deles. Sim. É engraçado, eu acho até que vocês falaram sobre isso, né, no outro vídeo, sobre a questão do pós-horror e tal. E eu acho muito curioso como, tipo, é um fenômeno que surgiu, entrou em crise e abriu outras possibilidades, tipo, ocasionou uma revisão do gênero em pouquíssimo tempo, tá ligado? Eu não saberia, assim, não sei se eu apontaria de maneira muito firme um início, um embrião do pós-horror, ou do que se convencionou chamar de pós-horror, mas sei lá, é um negócio que me remete pra coisa de 10 anos atrás, no máximo, eu acho. E tipo, meio que saturou e abriu a porta, como eu disse, para umas outras possibilidades, tá ligado? Então você pega, por exemplo, sei lá, 5 anos atrás estava fazendo muito sucesso filmes como o Corrente do Mal, ou não sei se tanto tempo assim atrás estava fazendo muito sucesso A Bruxa, e aí veio, tipo, toda essa onda e veio aquele o que eu acho mais emblemático do que seria esse pós-horror e de por que, tipo, por que saturou, que é o. Eu não lembro o nome dele no Brasil, mas é o It Comes at Night. Eu não lembro o nome dele no Brasil. Ao Cair da Noite. Isso, Ao Cair da Noite. E que, tipo, é um filme que revela, eu acho que de maneira mais franca, com a ironia da palavra, porque é um filão do gênero que não é nada franco. Sim. Eu acho que é o que revela de maneira mais franca, tipo, a petulância dessa galera, tá ligado? E aí, mais recentemente, você meio que tem uma resposta a isso. Tipo, por exemplo, meu filme favorito, não só terror, mas meu filme em geral favorito desse ano, Maligno, James Wan, que é um cara que tem uma carreira consolidada no terror, é tipo um negócio que vai totalmente na contramão disso, tá ligado? E é um terror que se assume como um terror gráfico, um terror que conversa com várias possibilidades do gênero, que meio que faz uma revisão do que foi o gênero nos últimos 20, 30 anos, tá ligado? É um terror que assume uma faceta B, assim, de maneira bem tranquila, bem direta, bem franca, e lida com isso e abre possibilidades a partir disso. E então é isso, eu acho que o gênero, por mais que ele esteja não vou dizer auge, porque, porra, é um gênero gigante, né? Mas por mais que ele esteja num momento de alta... Mais um auge. Exato, mais um auge. Não sei, eu sinto que, tipo, é uma coisa que hoje tá aberta num grau em que talvez não estivesse 5 anos atrás. E eu falo isso positivamente, tá ligado? Uns 5 anos atrás tava muito em virtude dessa coisa do o terror de bom gosto, o terror distanciado, esse terror sóbrio, esse terror que na realidade ele não é exatamente terror, ele é mais do que terror e tal. E tipo, hoje eu sinto que isso saturou um pouco, felizmente, graças a Deus. Outras possibilidades se abriram, outras visões. E Sim. É isso. Vocês devem ter falado mais profundamente sobre isso no outro vídeo, mas eu enxergo com bons olhos o rumo que a coisa vem tomando de 2, 3 anos pra cá. Mais do que eu enxergava dos 5 Mas qual é o seu cineasta favorito? A pergunta foi mais essa. O seu ou de hoje, cineasta? De terror desse hoje? Momento. Desse momento agora. Eu gosto muito do... Caralho. Do de Corrente do Mal e o outro David Mitchell. David Robert Mitchell. David Robert Mitchell. Pronto. David Robert Mitchell. Se eu fosse apontar dos... Eu não sei. Se eu fosse apontar um dos que surgiram nessa leva aí, eu acho que eu apontaria ele. Mas assim, sem muita convicção também. Não é um amor, não. É só que eu gosto muito dos dois filmes. Eu gosto muito do Corrente do Mal e gosto muito do... Cara, qual é o nome do filme, meu Deus? Under the Silver Lake. Under the Silver Lake. Eu jurava que você não gostava desse filme, por algum motivo. Não sei se você já me disse que não gostava. Gosto bastante. E é isso. Eu apontaria ele, mas sem paixão. Eu sou muito apaixonado pelo It Follows, o Corrente do Mal. Em particular, o Under the Silver Lake eu gosto. Não sou louco por ele como sou pelo It Follows, mas eu acho que é um filme que já é cult, assim, no sentido de já é um filme que tem um grupinho de adoradores e que deve crescer daqui a uns anos. É um desses que certamente vai marcar assim, um segmento da cinefilia. E eu acho o It Follows um dos mais assustadores
fácil, assim, dessa década passada, assim. Mais ainda porque ele é um filme em que você não tem nem como ter o fatídico jump scare, que a galera reclama tanto, já que a ameaça ela vem devagar. E mesmo assim ele consegue uns 2 ou 3 sustos legais, assim, ocasionalmente. E é um filme que também trata de um momento muito específico de Detroit, que também trata de um momento muito específico da adolescência. É um filme que é atemporal e, ao mesmo tempo, ele se relaciona muito com os anos 2010. E, assim, ele é o que você chamou mais cedo de um embrião, um possível embrião. Ele é um dos embriões, na minha cabeça, do que seria esse pós-horror, ainda que ele não tenha tido uma difusão de mainstream tão grande, já que é uma distribuidora menor, etc. Eu acho que ele e o Babadook são meio que o começo disso, assim, pelo menos no meu trabalho, na minha pesquisa eu coloco sempre eles como os pivôs. Pivôs não, aliás, começo, desculpa. Pivô é uma bruxa. Isso, eu acho que eu apontaria a bruxa talvez como auge, tá ligado? Tipo, o ápice. Eu gosto muito, não sei se vocês gostam, eu gosto muito da bruxa. Eu apontaria como, tipo, o ponto de maturação do pós-horror, tá ligado? E depois disso foi... Tchau. Tchau no sentido do termo, perder força, ou no sentido dos filmes? Eu acho que esse caminho de tratamento do horror foi perdendo força, eu acho. Não acho que tenha tido um filme melhor do que ele, depois dele, ou pelo menos que quisesse aderir a esse caminho. E acho que vem perdendo força mais e mais a cada ano. O meu filme preferido de horror da década passada de horror, assim, que abraça mesmo o horror como gênero, na verdade não tem nem nenhuma relação com esse horror de bom gosto, assim, mas acaba tendo a ambição e projeção, assim, é o Suspiria do Guadagnino. É o meu filme, eu acho o filme mais diferente, mais despreocupado com qualquer tipo de tendência, mais despreocupado com fidelidade, mais despreocupado com tudo, e o cara faz um filme que ele quer. Um filme de 2 horas e meia, com um arsenal orçamentário considerável para fazer umas loucuras ali, com atores de renome, e vai lá. Eu acho um exemplo de como... Eu acho um exemplo de como o horror nos últimos 4 anos, aí, ele é de 2018, no caso, ele pode ser muito mais do que esse horror A24, sabe? Sim, total. Eu acho que o final desse Suspiria, ele é tipo... Eu diria que é a coisa no gênero... É de que ano o Suspiria? 18 ou 17? 2018. Pronto. Eu diria que depois... Eu não sei se depois dele teve alguma coisa que me marcou mais no gênero. Aquele final específico, acho que você deve saber do que eu tô falando. E ver no cinema foi, tipo, muito diferente. Foi muito massa de pensar. Eu adoro. E, Gabriel? Cara, então, de nome, assim, eu também acho difícil. O Felipe falou, manjado, né? O James Wan hoje é um dos mais conhecidos, também por causa, né, da franquia... Eu esqueci qual é o nome. Invocação do Mal. Muito bom. Invocação do Mal. Eu ia falar o nome em inglês, porque eu não lembrei. Eu gosto muito, que nem o Felipe falou, é um terror assumido que é terror, é um terror que, cara, é casa assombrada, é criança, é coisa estranha que tá acontecendo, não é tipo... Alma penada. Alma penada, não é tipo terror pra você ficar caçando easter egg de sentido, tá ligado? Sim. Você é muito direto, nesse sentido eu gosto bastante. Como foi, eu até falando o nome dele errado, o Mitchell... Robert Mitchell. Não. Qual é o nome dele? Não? David Robert Mitchell. David Robert Mitchell, também. DRM. Também, acho que follow, assim, um negócio que deixa você muito pensativo, e não no sentido pedante, né? Um pensativo de, tipo, de medo mesmo, de você naquela situação, o que você faria, e acho que tem um dos sustos, assim, que vai ficar marcado para sempre comigo, que é daquele cara altão, absurdo, Sim. Assustador. E, cara, o Under the Silver Lake, eu sei que ele tem umas brincadeirinhas ali e tal, mas eu até coloco ali algumas coisas de Desculpa, mas tem uma cena daquele filme que me traumatizou, que é quando aparece uma coisa com os pés compridos atrás, o cara tá assistindo um negócio numa câmera de segurança e aparece um negócio entrando com um rosto de águia, sei lá o que dando até aquilo. A lenda lá, cara, é assustador.
sei lá, é menos de 1 minuto que passa aquela cena ali, na câmera, né? Depois tem outra cena. E, cara, é melhor sinistro. Do que muito filme de terror que tem por aí. É sinistro. E, cara, um que eu gostei muito do que ele fez nesse revival aí do Halloween, que é o David Gordon Green, porque eu já gostava dele trazer toda a coisa do Carpenter, né? Que a gente já falou aqui do Halloween, mas acho que ele deu uma reavivada, ele deu uma nova cara, a direção dele deu momentos assim muito mais intensos com o próprio Michael Myers, né? Que ele era uma figura distante, ele aproximou o Myers. Eu acho que essa trilogia nova, apesar de eles tratarem o Myers agora como se fosse um demônio, né, como se fosse o mal encarnado na Terra, eu acho que ele também humanizou muito nesse sentido. E, cara, não tem como chegar aqui e não falar de Adam Wingard. Cara, eu adoro os filmes de terror dele, até os que... até o The Guest, né, o Visitante, não sei... É o Hóspede em português. O Hóspede, até ele não sendo... O Dan Stevens, né? Até ele não sendo exatamente um filme de terror, ele traz uma atmosfera que eu gosto muito, que ele meio que já tinha usado, né, no You Are Next. You Are Next. Você é o próximo. Tô falando no filme... Você é o próximo. Como é o nome em português? Como é o nome em português? Esqueci. Enfim, tirando essa minha petulância, eu tô muito curioso e tô com... O Adam Wingard, inclusive, para quem estava assistindo aí como é o nome? Essa série de trilogia Rua nova... Rua do Medo. Fear Street, série, né? Mais ou menos. Fear Street. O primeiro, que para mim é o melhor, ele tá mais engajado ali numa produção e tal. Então eu queria muito, eu sei que ele agora ele fez o Godzilla vs King Kong, eu não sei se ele vai continuar nessa abordagem meio hollywoodiana, mas eu queria muito que ele fizesse outro filme assim nessa pegada, porque eu acho que ele é um dos grandes nomes atualmente de terror. Também acho. Eu acho um nome bem interessante, assim, ainda que não tenha nada dele que eu ache genial especificamente, eu gosto de quase tudo, assim. Eu acho que eu não gosto só do Death Note. Eu não desgosto totalmente do filme, mas eu não gosto, definitivamente eu não gosto. Mas eu acho que os 2 VHS dele são muito bons. O segundo, principalmente, é assustador o que ele faz ali. Para quem acha que o Found Footage morreu no início dos anos 2010, o VHS mostra que não. Aliás, o Assim na Terra como no Inferno também mostra que não. E o Bruxa de Blair dele, de 2016, 16 ou 17? Acho que é 16. Acho que é 16. O Bruxa de Blair dele não é um grande filme, mas, assim, para mim, que sou nostálgico de A Bruxa de Blair, que, assim, é um dos meus filmes da vida, o primeiro, ele foi uma homenagem muito digna, assim, muito digna mesmo. O pessoal reclamou muito dele ser meio que uma cópia, ao mesmo tempo que ele quer ser uma continuação, mas ele, para mim, faz com Bruxa de Blair o que o Halloween do David Gordon Green, que você citou, faz com o primeiro. Assim, ele continua, mas seguindo é um requel, né, que o pessoal chama, uma mistura de prequel com sequel, enfim. Eu gosto do Bruxa de Blair dele. E eu gosto também do Your Next. Eu acho Your Next uma delícia. É filme para quem acha que protagonista de filme de terror tem que ser burro. Então, assim, aí agora que a gente tocou nesse assunto, nem deu tempo de fazer uma certa repaginada que eu ia fazer, mas eu queria muito que a gente comentasse um pouquinho aqui sobre alguns diretores que não são propriamente diretores conhecidos pelo horror, e eu queria que você já fosse pensando aí no de vocês enquanto eu falo o meu, mas que fazem... ocasionalmente, ou fizeram em algum momento, flertaram em algum momento com o gênero. Para mim, um nome muito importante nisso, assim, eu acho, para mim não, né? Para qualquer pessoa, o nome do Hitchcock não pode faltar. Porque ainda que o Hitchcock tenha feito só 2 ou 3 filmes de horror propriamente, a carreira dele tem mais de 50 filmes. Assim, a maioria são suspenses, alguns suspenses dramáticos, outros thrillers de suspense, outros de espionagem e tal. Mas é um cara que fez... Os filmes mais famosos dele são filmes de terror e que revolucionaram o gênero. O Psicose virou o horror do avesso, meio que é o início do slasher, a origem da origem do que se convencionou mais para frente como slasher, e que é um filme que quem não assistiu ainda, por gentileza, corra para ver o mais rápido possível, porque é um dos filmes mais famosos do mundo e que nunca ficam... assim, nunca parece datado, nunca perde força, nunca deixa de ser assustador, e mesmo que você já saiba o twist, ele continua sendo surpreendente, assim, o final.
E eu acho que foi o Gabriel que falou uma vez que ele tem um final explicado que tá dentro do filme. Ele tem o primeiro final explicado da história do cinema. Ele tem, de fato. No final do filme ele senta com você, ele explica o filme assim, de um jeito muito descarado e genial. E o outro, no caso, que é muito famoso também, é Os Pássaros, que é um filme muito mais de horror do que o Psicose, porque ele é um autêntico filme de monstro. Ele é um filme que explora mais até do que em outros filmes do Hitchcock essa coisa de um horror mais visual, de cenas mais gráficas, assim, cenas que estão ali na sua frente, que lida mais com isso do que você está vendo ali, não só com o que você está imaginando. E é um dos meus filmes favoritos da vida também, Os Pássaros. Acho que o Frenesi talvez tenha o quê de slasher, de terror, mas acho que esses dois são canônicos, assim, do horror Hitchcockiano. Eu tenho mais de um para citar e vou tentar pincelar mais rapidamente. E eu vou tentar trazer para uma abordagem mais contemporânea, porque eu acho que, tipo, tem alguns diretores que hoje trabalham até de maneira meio intuitiva com o terror presente em filmes que não são necessariamente terror. Falar, por exemplo, Brasil. O Brasil tem uma tendência recente, e tu pode falar sobre isso muito melhor do que eu, porque tu tem um TCC na área. Mas o Brasil tem uma tendência mais recente de, tipo, um terror com a abordagem social e tal, desconforto do esgarçamento do tecido social que penetra os filmes e etc. E aí você pode citar filmes que tratam isso de maneira mais óbvia, como o Trabalhar Cansa, o nome do cara, velho? Marco Dutra? Marco Dutra e Juliana Rojas. Marco Dutra e Juliana Rojas, isso. Marco Dutra e Juliana Rojas. Só que eu acho que isso é uma tendência que perpassa outros filmes que não necessariamente seriam classificados como horror. Eu penso, por exemplo, o Kleber Mendonça Filho. Ele tem 3 longas só, né? Ele tem alguns curtas que são propriamente de horror, sim, como o das Palminhas. Vinil Verde. Vinil Verde é muito bom. É traumatizante. Isso. E, tipo, se você pensar em um Som ao Redor, por exemplo, Som ao Redor é meio que um faroeste / terror urbano, tá ligado? Mesmo o Aquarius, que é um filme que, tipo, essa abordagem do terror talvez passe mais longe a uma primeira vista, ele tem alguns elementos que apontam nesse sentido, tá ligado? Aquela questão da relação da protagonista com a empregada, de uma herança escravagista e tal, e os pesadelos que ela tem. A própria arquitetura da cidade, como ela é retratada em alguns momentos, remete um pouco a esse terror de desconforto presumido, tá ligado? E o Bacurau, de uma forma mais franca, não é exatamente o terror, mas ele encarna alguns elementos de terror em algumas passagens. Aí eu penso também, para ficar mais uma vez fora de Hollywood, em Bong Joon-ho. Bong Joon-ho tem filme propriamente de terror, o Hospedeiro, que é um filme que pega convenções do terror gênero. De monstro, né? Exato, pega convenções do gênero do Japão, dos Estados Unidos e meio que, tipo, deglute e vomita como um filme anticolonial, tá ligado? Um filme despirocado, um filme que vai pra comédia, que vai para o terror, que vai para o drama de família e tal, que eu acho muito massa, por sinal. Mas você vê que tem um elemento de terror, mesmo nos filmes dele que não são propriamente terror. Parasita, eu acho que é uma situação mais óbvia. Sim. Essa questão, tipo, tem até uma cena que é bem memorável, que é o senhorzinho lá. A essa altura não existe spoiler de Parasita, eu acho, né? Não. O senhorzinho saindo do... o fantasma do porão, né? O fantasma do porão. Isso, exato. Essa coisa que sai dos escombros da sociedade, etc. Tem o filme, eu acho que é o primeiro longa dele, não tenho certeza, mas eu acho que é o primeiro longa dele. O Cão que Ladra Não Morde, que é uma comédia bem desconfortável, de mal-estar social e tal, e que flerta com o terror em vários momentos. Então acho que é um cachorro, minha gente. Tipo, esse filme cena bem pesada. É nauseante esse filme, tá ligado? É um filme que você vê e tá ligado? Você termina sem saber se gostou, mas aí é um sinal do que eu também. Essa sensação. E é isso, eu citaria esses dois. Teria outros para citar, eu acho, se eu parasse para pensar, mas esses dois são os que me viriam à mente mais imediatamente. Agora pensando num cenário mais contemporâneo. Sim. Bom, minha vez, né? Cara, Fica regalando o olho. Bom, lá foi. Então, é engraçado porque não me veio à mente um dos meus diretores favoritos atualmente, que é o Shyamalan, Mas o Shyamalan não é flerte, o Shyamalan é quase que um diretor de horror. Eu não acho que ele seja 80% dos filmes dele são de Pra mim, ele é um diretor de fantasia. Eu vou concluir que pra mim ele é o melhor diretor de fantasia, mas assim... Exato.
os filmes do Shyamalan, eles não são tão, como eu posso dizer, tão graficamente expositivos, por exemplo, como é no caso de Fim dos Tempos, que para mim é um filme completamente subjugado, completamente mal interpretado, eu acho. Não consigo dizer outra palavra assim para dizer que esse filme é incrível. Esse filme, na primeira vez que eu assisti, isso há muito tempo atrás, pequeno ainda, sei lá, uns 10 anos, alguma coisa assim. E eu pensei, tipo, pô, que ideia interessante e tal, mas esse filme não faz muito sentido. Aí eu fui ver depois de um tempo e tal, eu falei, cara, esse filme é sensacional, assim, é um filme que e eu acho que é muito interessante pegar esse filme, principalmente, como, assim, o Shyamalan, que nem o André falou, tem vários filmes com terror, mas eu acho que o Fim dos Tempos para mim, assim, é a obra aterrorizante dele, assim mesmo, porque ele pega, acho que um pouco de tudo, sabe? Ele pega o filme de catástrofe, o terror da catástrofe, e ele pega o terror de uma disputa social pela sobrevivência, sabe? Toda a construção social, todas as rédeas, né, que controlam toda essa euforia social são completamente esquecidas. Então, assim, é uma questão de sobrevivência bem, bem aterrorizante mesmo. E depois ele vai para uma coisa de cerco, né? Aquela da parte que eles ficam presos na casa e eles não sabem o que está acontecendo. E tem a questão também da natureza em si. Então, mesma coisa que ele trabalha no Old, né? Da natureza atacando o ser humano como algo que não deveria estar ali e deveria acabar. Então eu coloco o Shyamalan, assim, principalmente pelo Fim dos Tempos, porque é um filme que depois que eu reassisti, entendi melhor ele. Eu percebi que, pô, é um filme genial, não tem outra palavra para definir ele. Acho que é o meu terceiro, assim, do Shyamalan, de todos. Então é incrível. Genial, absurdo, nota 10 é o meu terceiro. Chama isso, chama porque o cara tem filme, pô, o cara tem Dama na Água e o cara tem Sinais. Aí fica complicado, mas assim... São os dois que você colocaria na frente, no caso do claramente, Fim dos Tempos, né? Claramente. Eu acho o Old, acho que ele, o Old / Tempo, enfim, ele é o primo mais legítimo do Fim dos Tempos. São dois filmes com muita coisa parecida, mas eu acho que no Old ele faz exatamente o que para mim ele não consegue fazer no Fim dos Tempos. Eu gosto muito do Fim dos Tempos de um ponto de vista de conceito, mas eu acho um filme flácido atmosfericamente, enquanto o Old eu sinto uma liberdade visual muito grande. Eu acho que ele consegue unificar o elenco assim dentro de um mesmo cenário de um jeito super dinâmico. Ele consegue fazer um filme que é muito simples, tem uma situação muito específica, poucos personagens, assim, um número pelo menos muito específico, muito seleto de personagens, e consegue trabalhar os dramas deles todos, sem ser muito apressado, mas sem ser muito, muito lento. E acaba fazendo disso um filme assim que você não consegue parar de ver. Ele te leva, te carrega assim muito bem até o fim. Eu acho que é um exercício de gênero muito bom e que funciona acima de tudo como um horror até mais gráfico do que alguns filmes dele. Eu acho que tem uma cena bem Suspiria até no Old, né, que é certamente um dos momentos mais fortes da filmografia dele inteira, de um ponto de vista visual, assim, porque ele, como o Gabriel falou, ele sempre foi um diretor mais da sugestão do que propriamente do que é explícito. Eu acho que os Sinais, o próprio Dama na Água, o Fim dos Tempos é o auge disso, né? Mas é essa coisa de você não ver a ameaça. No Sinais ele demora muito tempo para mostrar os troços, e quando mostra pela primeira vez, mostra no reflexo da TV. Aí depois ele vai mostrar no reflexo de uma plaquinha na parede, depois através de um copo. Né? E esse em específico não há quem não lembre, né? Porra. O Sinais é pra se fuder. Eu acho que se for falar em memória coletiva do terror, tirando as referências mais óbvias, é uma das mais presentes. Essa primeira aparição de Sinais. Dos anos 2000, eu acho que é muito marcante mesmo. Isso, pensando nos anos 2000, exato. Pelo menos pra mim. Vocês estão falando a cena que se da televisão, a cena dos que se passa aqui, que aparece. Nossa, eu peguei isso aí fora de contexto completamente quando eu era menor, e cara, deu um medo, Mas eu ainda gosto mais, eu ainda acho me foi mais marcante de um ponto de vista de terror a cena do porão que o menino tá lá no canto
Nossa, parede e tem aquela mão, né, do lado dele que tá A mão que chega disfarçada. e joga o gásinho, né? Não é isso? Não, mas não joga o gásinho ainda, tá só do lado dele, ele assim, pega se ele mexe. assim, né? Nossa. Eu acho, e é uma cena que se resolve de um jeito completamente econômico, quer dizer, a lanterna cai no chão e ele foca na lanterna enquanto tudo acontece à sua volta, assim. Por isso que eu acho isso muito interessante. Eu acho que em todos esses filmes ele acaba me perdendo, pelo menos todos esses dos anos 2000, ele acaba me perdendo por um excesso de solenidade de cada cena, assim, olha esse bastão, olha esse copo d'água, olha esse negócio aqui, é como se tudo fosse muito importante, ao mesmo tempo nada é É importante, porque é pra olhar, André. perde a atenção. Não, quer um É exemplo pra olhar. melhor? Um exemplo melhor é do Fragmentado, que é um dos filmes dele que tá na casa dos que eu gosto. Assim, o Fragmentado começa com uma cena que é completamente assim, manipulativa e disfuncional em termos de terror, assim, porque cai um negócio atrás da menina, olha no espelho, você olha pro espelho, vê que caiu um negócio atrás, você fica, tá, eu já entendi que tem uma pessoa diferente do lado da menina, e a menina para e olha bem devagar. Isso me incomoda muito na filmografia dele, muito. Já que tu falou, eu não ia entrar tipo, em minúcia, mas já que tu falou, eu vou falar. Eu acho que Shyamalan, antes de qualquer coisa, não. Eu acho que ele é muitas coisas, então eu não vou dizer antes de qualquer coisa. Mas ele é muito também um formalista, tá ligado? Talvez o Sim. melhor formalista que há em Hollywood hoje. Então, eu acho que o que mais. Engraçado, eu acho que o que mais me atrai no filme dele é o que mais te incomoda. É tipo um peso do gesto, tá ligado? É tipo uma coisa meio roxiana até, tá ligado? De tipo, cada gesto tem um peso. Eu vi recentemente, eu tinha visto já há muito tempo, mas eu vi recentemente A Vila. A Vila tem algumas cenas, mas tem uma que me remete muito a isso. Mas tem uma específica que é a cena em que tipo, o monstro, o suposto monstro está aparecendo lá na cidade pela primeira vez, na vila pela primeira vez e tal, e o personagem de Joaquin Phoenix está do lado de fora, não, perdão, a personagem de Bryce Dallas Howard está do lado de fora, esperando o Joaquin Phoenix voltar, e a mão fica lá no ar um tempo, tá ligado? Essa cena é perfeita. Tipo... pois é, Essa mas cena é tipo... É o que eu enxergo e... também. Tipo, eu acho que essa coisa do gesto, eu entendo que às vezes possa incomodar e tal, mas como eu compro muito os filmes dele, eu entro muito nos filmes dele, na coisa da visão que ele propõe mesmo, essa visão meio, pode ser até vista como ingênua, mas meio pura e tal, da coisa da liturgia, do ato, etc. Eu embarco, tá ligado? Eu não consigo ficar tipo, não, essa cena podia ser menor, esse plano podia ser mais econômico. Eu vou, tá ligado? E eu acho que isso talvez seja uma... porque teria tanta coisa pra falar dele, mas é uma das coisas que eu mais gosto dele, tá ligado? Sim, só um adendo, quando você falou disso de ingenuidade, eu acho que o cinema do Shyamalan ficou bem menos ingênuo de 2016 para cá. Eu concordo, aliás, eu concordo. Menos... Eu só não sei se eu gosto disso, mas eu concordo. Sim. A visita é quando? De 15, né? Então, de 15 para cá, eu acho que o cinema dele ganhou uma outra atração, assim, talvez, não sei se necessariamente por isso, mas ele começou a fazer filmes menores, assim, bem menores, do ponto de vista de orçamento, o que para mim é inacreditável, porque assim, não parece que Old gastou um quarto do que Sinais gastou, mas são filmes que parece que tem propostas de gênero mais incisivas. Eu acho que o Vidro acaba sendo meio que uma exceção, porque é um filme que fecha uma trilogia, barará, mas A Visita, o Fragmentado e principalmente o Old, eles são filmes muito mais diretos. Assim, exato, era isso que eu ia dizer, mais diretos, exato. Agora, um diretor que acabou virando meio que a gente não pode, as pessoas não podem falar nele, porque ele vira meio que parece que, falando o nome dele, o filme perde uma estrela automaticamente, né? Mas, assim, o Polanski, né, o Roman Polanski, é um diretor que tem uma carreira de mais de 20 longas, mas, assim, ele tem mais filmes de terror do que o próprio Hitchcock, por exemplo. Se você vai... Eu conheço toda a filmografia dele, posso dizer bem que, assim, ele tem não só o meu filme de horror favorito de todos os tempos, que é O Bebê de Rosemary, como um dos filmes mais brilhantes do terror dos anos 60, que é o Repulso ao Sexo. Aliás, O Inquilino dos anos 70, de 76, também fecha a trilogia dele do Apartamento, trilogia de filmes sobre a desconfiança e a paranoia com relação aos ambientes urbanos, não necessariamente esse ambiente urbano maior, como no caso do Kleber, mas esse ambiente urbano do prédio, da vizinhança, do outro, da invasão. São filmes que trabalham muito com o terror, assim, com o terror psicológico, mas também com a coisa do susto. O Repulso ao Sexo tem grandes sustos, assim.
E são filmes geniais como filmes de gênero mesmo, como exercício de gênero. O Inquilino é um filme completamente absurdo, assim, que vai ficando cada vez mais absurdo quanto mais você assiste e cada vez mais brilhante também, assim. É um filme que eu tenho muita vontade de rever, inclusive. Eu tô contigo nessa aí. O Bebê de Rosemary também. Eu não sei se eu diria que é o meu favorito, mas é um dos meus filmes de terror favoritos. E acho que é isso. Tu definiu bem já. Fica até difícil falar depois, mas eu acho que o que mais me admira no cinema dele, nos filmes de terror dele, é essa questão da paranoia, do tensionamento entre o interno e o externo, tá ligado? E como isso vai dialogando com a subjetividade dos personagens e tal. E uma coisa vai penetrando na outra e a sensação vai ficando cada vez mais exasperante, tá ligado? É o que mais me chama a atenção também. Tirando isso, não tem muito o que falar. Acho que tu já resumiu bem. E é, tipo, sem dúvida, um dos caras que melhor trabalha. Já que eu falei do Polanski, eu acho que um dos diretores que mais chupa do Polanski hoje, nas últimas 2 décadas, Gabriel vai torcer o nariz, é o Aronofsky. Eu acho que, principalmente, o Cisne Negro, ele tem muito do Repulso ao Sexo. O Mãe tem muito do Bebê de Rosemary. Quando saiu o trailer, a galera até fez teorias e tal, se era ou não uma refilmagem, já que é do mesmo estúdio e tal. Mas é outro diretor que, pelo menos em 3 dos filmes dele, trabalha com o terror. Não sei se vocês viram Pi, de 98. Não. Mas é um filme que é o primeiro filme dele. É um filme que também trabalha com esse, tanto com horror psicológico quanto com horror mais gráfico mesmo, assim. E o próprio Hacking, se você para pensar, ele tem cenas que são mais assustadoras e pesadas, assim, e chocantes do que a maior parte dos filmes de horror. Eu acho o filme mais pesado dele. No mínimo dele, é o mais pesado. Eu acho. Muito pesado. É muito traumatizante o Hacking. Muito traumatizante. É um outro caso. Pronto, esse caberia no exemplo de um diretor que não é propriamente um diretor de horror, mas que frequentemente ele flerta e trabalha com o gênero, assim, como gênero, né? Sim. Pô, cara, eu vou puxar agora pro meu lado, né? Porque eu ia fazer meu TCC baseado em filme de terror, né? Principalmente do giallo, e não tem como não falar de cinema mais B, assim, sem citar Mário Bava e Dario Argento. Eu vi, inclusive, recentemente um dos meus filmes preferidos do Argento, revi, na verdade, o Tenebre, que é uma aula de terror. Nossa, eu tenho uma sorte incrível de ter esse filme em DVD aqui, porque se em algum momento explodir tudo, eu tenho pelo menos uma cópia física. Esse filme é incrível, é incrível. Eu amo muito esse filme. Eu acho que é meu filme de terror, assim, sei lá. Eu acho que é meu filme... É um filme de terror raiz, filho. Terror favorito. Eu adoro esse filme, Mas acho que todos os filmes do Argento, o Argento dirigiu também o Primeiro Suspira, né, que é o mais famoso dele, que eu gosto mais também. Aliás, o Profundo Rosso, né, como é o nome em português? Prelúdio para Matar. Porque tem o nome em inglês, que é Deep Red, tem o nome, né, em italiano. Aí fica difícil também pra gente, né? Mas é Prelúdio para Matar. Esse filme tem, primeiro, uma das melhores trilhas sonoras de filme de terror de todos os tempos e uma das melhores reviravoltas também. Assim. Todos os filmes dele assim, nessa fase tem umas viradas. Tenebre tem uma virada genial. Tenebre é incrível. Mas eles são, assim, os filmes de giallo, né? Esses filmes italianos da década de 60 e 70, de horror, eles são muito influentes para Hollywood, né? Porque aí mais para frente... de origem ao slasher, né? Ao slasher. Os cineastas que vão... O Mário Bava fez um dos primeiros slashers assim, canônicos de todos os tempos. E eu acho que os filmes americanos da década de 80, principalmente, eles vão tomar, assim, vão imitar mesmo, não vou dizer nem homenagear, eles vão imitar algumas coisas, bem até, mas vão imitar. E aí você vê um auge do slasher nos anos 80, nos Estados Unidos, e nos anos 90 um revival. A série Pânico, que é uma das melhores séries de slasher do mundo, assim, e a aí série, aquela que vai até ter um remake agora, o que vocês fizeram no verão passado. Vai ter um remake? Eu nem tava sabendo. Vai ter um remake. Pela Amazon, inclusive. Essa eu realmente não tenho o apreço que eu tenho a Pânico. Você gosta até mais do que eu acho. Não, é porque o Pânico era uma questão mais metalinguagem e tal. O Pânico 2 e o Pânico 3 é uma coisa assim...
surreal. Eu acho que principalmente o Pânico 3, que é quando eles literalmente começam a ler o roteiro do filme, no meio do filme, é incrível. E o Pânico 4, eu acho que virou um culto mais rápido do que se imaginava, porque ele teve uma recepção bem mais ou menos na época, e assim, com o passar dos anos, as pessoas parecem que começaram a valorizar mais ele, e a comoção pelo quinto, pena que não tem o Wes Craven mais, mas assim, a comoção pelo quinto cresceu mais ainda. E é bom lembrar que o Wes Craven tem também nas costas uma outra franquia de horror famosíssima, que é a Hora do Pesadelo, né? Essa que continuou, assim, de forma bem lamentável. Ao contrário do Pânico, de fato, a Hora do Pesadelo do segundo, terceiro em diante, assim, foi caindo e tentaram fazer remake, não deu certo. O remake é péssimo, mas tu falou de Hora do Pesadelo, teve um que eu gostei muito. Não é incrível, né, sabe? Mas assim, é muito, muito interessante a forma como se apresentaram, né, as coisas. Eu não sei se é o sexto, acho que é o sexto, que é um que eles pegam, né, a atriz principal do primeiro filme, que eu não vou lembrar agora, e aí colocam ela alguns anos depois, e ela, assim, sendo atormentada pelo Fred Krueger na vida real. Sabe, uma metalinguagem, assim, completamente meio absurda. E, cara, o final é meio maluco, ela entra lá no mundo dos sonhos e enfrenta um Fred Krueger gigante. Mas, assim, eu achei muito interessante esse filme. Eu vou catar depois pra ver qual é o nome dele. Sim. Eu queria... Porque a gente não pode concluir esse lado horror mais B, assim, entre aspas, sem falar do George Romero, da Noite dos Mortos-Vivos, principalmente, que eu acho que é um dos filmes mais importantes do horror, muito mais pós do que qualquer coisa dos últimos anos, no sentido de ser engajado e de usar o gênero e os elementos tradicionais do filme de zumbi como veículo para ideias e principalmente para a atmosfera. É um filme arrebatador. Inclusive tem uma versão colorida dele que não tem a menor graça. Eu ganhei a versão colorida e fiquei, eu assisti e falei, nossa, que desnecessário, que errado, é tipo Psicose na versão colorida, não faz o menor sentido. Já que tu puxou o George Romero, eu gosto muito do Madrugada dos Mortos, velho. O do final dos anos 70, né? É o Despertar, porque são três, né? Despertar. Madrugada, eu acho que é o... Madrugada é o remake do Snyder também, inclusive. E perfeito. Perfeito também é o remake. Eu não gosto tanto, mas tudo bem. O Despertar dos Mortos... Você gosta do Snyder, né? Cuidado aí, inclusive. Não, eu gosto do Snyder Cut. É o filme mais Snyder do mundo, eu gosto. Não gosto desses outros aí. Mas o Madrugada dos Mortos é até ok, até assim, passa de ano. Mas não se compara nem ao Despertar, nem ao Dia dos Mortos, que acho que é o meu preferido depois do Noite dos Mortos. O Despertar, ele tem um elemento de, tipo... de gozo mesmo, tá ligado? É um filme extremamente divertido, porra. É um filme muito bom. É muito bom. Você tá lá no shopping, vou dar a sinopse pra contextualizar pra mim, né? É tipo, as pessoas tá tendo um apocalipse zumbi do nada, ninguém sabe o motivo, e um grupo de pessoas, 2 conhecidos, outros, se eu não me engano, não são conhecidos, acabam se juntando e chegam num shopping, porque lá vai ter suprimento e tal, e conseguem montar uma barricada pra evitar que o zumbi entre. E é tipo meio que um filme, em certo momento se torna um filme da sociabilidade deles nesse espaço isolado, que é o shopping e tal. E é tipo, você vai embarcando tanto na angústia, no medo do isolamento e tal, da ameaça externa, como na brincadeira da coisa mesmo, tá ligado? No parque de diversões, que é aquele que eles estão, na exultação, no prazer, no explorar aquele espaço. É um filme que ele trabalha com o espectador nessa ambiguidade, tá ligado? De tipo, você tá assistindo isso aqui legal, você tá curtindo isso aqui, você tá se divertindo, mas essa porra é problemática, tá ligado? E aí as coisas vão ficando mais sinistras e tal, enfim, é um filme muito que trabalha... Isso especificamente, eu acho que o Shaun of the Dead, aquele filme do Edgar Wright, é um dos filmes que melhor capta no subgênero. Eu adoro Shaun of the Dead. Eu adoro esse filme. Como é o nome dele em português, velho? Olha, de novo... Todo mundo quase morto, eu acho. Todo mundo quase morto. É engraçado tu ter essa visão mais, assim, divertida, né, do Despertar, né, eu tô ficando confuso já. É Despertar dos Mortos, que é o... Enfim, porque... não sei até se o Romero, eu acredito que sim, do Romero já ter falado isso, que é muito uma coisa de uma sociedade pós
desestruturação do capitalismo, né? E ao mesmo tempo que eles estão ali naquele ambiente que é o shopping, que é, sabe... eu o acho símbolo que, do consumismo. Né? Acho que assim, tirando os arranha-céus, né, nas grandes cidades, eu acho que os shoppings, no geral, são as estruturas que mais definem o que é o capitalismo na sociedade. Exato. E aí, os zumbis, quando o Romero começa a mostrar os zumbis ali andando, sabe? E aí você vai num shopping e você vê que as pessoas meio que andam assim, como se fosse uma questão de só seguir uma compra compulsória maluca que está inserida na sociedade, e as pessoas precisam comprar e precisam ir naquele ambiente, precisam andar olhando cada loja, do mesmo jeito que os zumbis olham atrás de comida, as pessoas olham nas lojas vendo alguma promoção, alguma coisa. E aí eu gosto muito desse filme porque... Aí eu vou dar spoiler também, mas é um filme de 70 e pouco, então acontece. Quando chega a verdadeira... Porque tem os dois núcleos, né? Tem o núcleo das pessoas que estão lá dentro e que usufruem do shopping e de toda aquela mercadoria, e de toda aquela possibilidade, como algo divertido, que nem o Felipe fala. E aí, no final, chega os punks, né? As pessoas que são mais contra o sistema, que chegam destruindo tudo. E aí tem uma disputa ali do espaço, enquanto as pessoas querem sobreviver e usando aquelas coisas, usando aqueles produtos, tem os outros que querem também sobreviver, mas eles querem destruir tudo, como uma espécie de revolta final, né, depois do apocalipse. Eu acho incrível assim, a forma como esse filme ele constrói esse comentário, esse easter egg simbólico, sei lá, que as pessoas usam no pós-terror, que não tem muito mais significado do que planos longos, sei lá, de qualquer filme terror precisa. O que eu acho mais legal, só pra insistir um pouquinho nele, é que, tipo, a metáfora é muito óbvia, tá ligado? A coisa do shopping e tal, e eles vão ali se tornando um pouco como zumbis encantados, o fetiche da mercadoria e paraná. Mas o filme, a narrativa, o filme enquanto linguagem, ele se entrega a uma dinâmica de jogo mesmo, tá ligado? Aqueles personagens vão perdendo o sentido da coisa e, tipo, o instinto vai dominando, tá ligado? E eles querem mais e mais e mais. E eu senti uma coisa meio, tipo... Eu revi recentemente esse filme também. Eu senti uma coisa meio que, sei lá, joias brutas de terror. Tá ligado? Um negócio que você... Caralho, parem, tá ligado? Pelo amor de Deus. É foda, é muito foda. E é um filme que, como o Gabriel disse, ele diz muita coisa sem precisar ficar explanando, sem precisar ficar, sabe? É um dos filmes mais políticos dele, eu acho, assim, desse momento. E ao mesmo tempo é um filme muito... Assim, ele passa feito quase morto. Assim. É muito gostoso. Voa, você revê... Essa conversa toda me deu vontade de rever todos esses, assim, especialmente esses do Romero. Né? Eu vou rever claro, Mortos-Vivos em breve. Eu vi o de 68, vou rever. Né? Isso, vou rever para indicar, inclusive. Incrível, assustador e perfeito. Incrível. Esses filmes de horror mais, enfim, filmes de zumbi, que tem essa proposta mais grotesca e mais B, eu acho que a gente falou um pouco dele também da última vez, né, Gabriel, mas o Sam Raimi é um dos meus diretores favoritos também dessa fase, principalmente pelos filmes do Evil Dead, né? O primeiro, ele é um terror mais a sério dentro da brincadeira dele com as próteses e aquelas coisas super, né, toscas e tal, mas o segundo é um filme de comédia, de terror, de terrir mesmo, né, como a gente chama, extraordinário, assim, extraordinário. É um filme que a mão do cara do Bruce Campbell ganhando vida é um negócio que é icônico no horror, e assim como a gente falou do Romero, é muito gostoso de ver, mas ao contrário do Romero, você ri horrores mesmo, assim, no caso do Sam Raimi, você ri de verdade. Sam Raimi dirigiu uma das melhores cenas, um dos melhores filmes como um todo, né, mas assim, mais especificamente uma das melhores cenas do cinema de super-herói, que é uma cena de terror. Né? Sim, a cena de Homem-Aranha 2, né? O Dr. Octopus é o 2, né? A gente falou sobre isso também. É uma cena incrível. Você já falou, não vou adentrar muito não, mas enfim. Gabriel fez um parênteses sobre o terror do Homem-Aranha, mas ele falou mais do primeiro. Do primeiro. Mas, minha gente, socorro, a gente está concluindo e a gente não falou no momento ali do cineastas que flertaram com o horror, a gente não falou no diretor que mais flertou com gêneros, com todos os gêneros, e que fez um clássico de cada gênero, que é o Kubrick. O Kubrick fez um filme de horror na carreira dele,
que é O Iluminado, e fez o filme de horror na carreira dele. Assim, ele fez 2 filmes de guerra também, fez tipo os 2 grandes filmes de guerra, fez o grande romance, fez o épico, a grande ficção científica, enfim. Mas O Iluminado é o melhor exemplo assim, de um cara que não é treinado no horror, mas que fez um dos filmes mais importantes e influentes do gênero. Eu acho, inclusive, que o Midsommar, que tanta gente compara o Homem de Palha, por conta do tema, parará, do subgênero, eu acho que formalmente o Midsommar me lembra muito mais o Iluminado do que o Homem de Palha, no sentido dos planos abertos daquele fundo com tudo muito claro, e você vendo tudo, assim, quer dizer, muitas coisas acontecendo no mesmo plano, desde o que está ali na sua frente até o que está lá longe. Fora o rigor técnico também, né? E isso, todo esse formalismo super tudo muito milimétrico, nossa, tá até lembrando da cena do filme esses dias. Pois é. É muito nesse sentido, apesar de eu não gostar muito do filme, realmente Mas ele é Kubrickiano nesse sentido, assim, e bem na linha o Iluminado do terror, que é esse terror que não é o terror do não visto, né? É o terror do que tá ali na sua frente, acontecendo de várias formas. Inclusive, para mim, o filme perde força justamente porque ele começa a investir no não visto e vai do meio pro fim, ele vira meio que um exercício de beleza, assim. Mas o Iluminado não, o Iluminado é o auge, assim, do horror às claras, do horror que é... Aliás, o Old também é um baita horror às claras. Sim. Tem um charme especial, né? Essa coisa do você ver a coisa se ocultando e você ver tudo que tá acontecendo e tal. E essa coisa do você tá sujeito àquilo, não tem pra onde correr, você tá vendo e vem aí, tá ligado? E eu vi esse filme no cinema, foi uma experiência muito incrível. Não posso dizer o mesmo, eu nunca vi o Iluminado no cinema. Eu queria muito ver. Nunca vi. A gente tem vários diretores que a gente não comentou, claro, de todos os países possíveis, que trabalham com o Kiyoshi Kurosawa, Gabriel, como é que você não falou do Kiyoshi Kurosawa, diretores que porque eu falei muito eu falei muito do Kiyoshi no vídeo passado. Foi, mas tinha que ter mencionado o Kiyoshi, o Pills e o Akira, que tem grandes momentos assim, de horror. O Pills é assustador para bexiga, assim. Vai dormir. Tem um filme pequenininho dele, mais recente, o Creepy. Não sei se vocês viram. A gente falou dele. Porque a gente secou muito. Até os filmes dele que não são de terror, alguns, né? Não todos, mas alguns filmes dele que não são de terror, tipo aquele da invasão dos alienígenas. A gente falou dele também, o Before We Vanish. Exato. Antes que o desapareça. Né? Não. Enfim, não sei. É alguma coisa assim. Before We Vanish. Vamos no nome inglês mesmo. Vai. Agora, só pra... Não fala em nome, já tem concluído. Tá. Não, é porque, cara, tu falou de nome e tal. Hoje, cara, eu esqueci completamente do Mike Flanagan, que pra mim ele é, assim, muito bom. A adaptação do Dr. Sono que ele fez é muito boa também. Ele agora tá fazendo mais série, tô assistindo agora Midnight da Meia-Noite. Eu ia falar em inglês, não, é a Missa da Meia-Noite. Missa da Meia-Noite. Vamos lá, Meia-Noite. É mais fácil. Assim, não é o meu favorito, porque tem que ficar vendo, aí são 7 episódios e tal. Mas, cara, eu gosto muito. Eu assisti 2 episódios, e os 2 episódios, assim, tem momentos assustadores, momentos que, vai demorar um pouquinho, assim, para sair do inconsciente. E eu queria muito que o Flanagan já saiu, inclusive. Os filmes, né? Já saiu, inclusive, que ele vai fazer outra série para Netflix, porque eles devem estar dando muito dinheiro para ele. Mas eu espero que em algum momento na nossa existência o Flanagan volte a fazer cinema, porque, cara, Rush é muito bom, o Dr. Sono é muito bom. O Espelho é bem interessante também, eu acho. Também, tem outro filme dele. Tem um outro de Stephen King que ele adaptou. Tem o Jogo Perigoso. O Jogo Perigoso é muito... Eu gosto do Jogo Perigoso. No final, eu acho que ele vai muito bem e vira... Porque é um final meio Stephen King, assim, de dar uma explicação mirabolante, fantasiosa. Mas uma coisa a gente tem que dizer do Mike Flanagan, ele é um cara que dentro de um estilo bem comercial, bem palatável, como o caso do James Wan, assim, bem pro público, né, pro grande público, com apelos muito clássicos, assim, de gênero, ele tem um estilo muito coeso. Quer dizer, os filmes dele tem muitas coisas parecidas, assim. Ele tem quase que um Flanagan-verse, porque ele tem atores que trabalham em todos os filmes. A menina de Rush está em todos os filmes dele, a Carla Gugino está em uns 3 também.
nas séries, enfim, ele tem um Nas elenco séries, que gosta, e ele tem uma coisa um formalismo e um trabalho com o visual, com as luzes, assim, que é bem específico, assim, ele é muito interessante, é um diretor que eu acho muito, muito coeso. Muito esse trabalho com as luzes, inclusive, me lembra bastante o Adam Wingard. Só que o Adam Wingard gosta do neon, né, a coisa mais colorida e tal, e ele vai para uma coisa mais soturna mesmo. Não, tal, é porque nessa missa da meia-noite tem uma coisa assustadora que tem umas luzes. O contexto é meio aquelas luzes de polícia, mas aí fica uma coisa, sabe, bem Adam Wingardiana, que lembra bastante. Eu tô curtindo bastante. Inclusive, quando terminar aqui, eu vou voltar a assistir o jogo. Beleza. A gente não não nos falou também de esquecemos. Jordan Peele, né? Eu ia dizer isso, obrigado. Você leu meu pensamento. A gente não falou de Jordan Peele, porque todo mundo já falou de Jordan Peele, o que tem de falar. A única coisa que a gente tem de falar de Jordan Peele é que o novo filme dele, Nope, é um dos meus filmes mais aguardados do ano que vem. O pôster é lindo e eu tô muito curioso para assistir. Estreia em julho do ano que vem. É isso que tem a dizer, que Jordan Peele já foi dissecado até as últimas consequências. Eu acho que o Ari Aster, a gente acabou de falar do Midsommar, mas o Hereditário é um dos filmes mais importantes da década passada, mas também já foi muito, muito comentado, e é interessante a gente fazer justamente essa expansão aí para filmes que, de repente, caem aí pelas brechas. Mas é isso, acho que a gente conclui por aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês por terem aceitado esse convite, pela conversa de 1h30 quase. Eu acho que a gente acabou fazendo um panorama longo e bacana desses diretores. E é isso. Muito obrigado a vocês e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Até a próxima. Gabriel, Felipe. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.